Eu peguei um filhote de wombat. Você deve se lembrar da influenciadora de caça que gerou indignação ao tirar um filhote de wombat da mãe na Austrália. Olhe para a mãe, parece dizer. Ah, ela está seguindo. Bem, adivinha só. Ela está encrencada de novo, desta vez aqui nos Estados Unidos. Vou contar do que a influenciadora está sendo acusada e onde estou. Sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Deixa eu te contar uma coisa. Em Wyoming, a caça é um assunto sério e eles não levam numa boa quando você quebra as regras deles. Samantha Straubel. Ela é uma influenciadora de caça que causou muita polêmica no começo deste ano por pegar um filhote de wombat da mãe dele e agora ela está com problemas em Wyoming. Em breve, falarei mais sobre as acusações que ela enfrenta. Straubel irritou muita gente ao pegar o filhote de wombat para fazer graça. Muitas pessoas no país ficaram indignadas e queriam que ela fosse presa. A situação piorou tanto que o primeiro-ministro da Austrália pediu a revogação do visto dela. Mas Straubel saiu do país antes. Isso realmente poderia acontecer. Mas algumas pessoas dizem que existe algo chamado karma. Com esse caso, Straubel, que parece morar em Montana, tentava ser discreta após sair da Austrália em desgraça. Uma denúncia anônima em agosto prometeu trazer Straubel de volta aos holofotes que ela tanto busca nas redes sociais, segundo o denunciante. Samantha Straubel segue comprando licenças de residente, mesmo sem morar em Wyoming, há mais de 2 anos, e ainda se gaba disso nas redes sociais para mais de 90 mil seguidores. A Agência Estadual de Pesca e Caça abriu investigação e acusou Straubel de 6 contravenções por supostamente mentir sobre residência no estado. Straubel responde a 6 acusações de falso juramento, segundo o tribunal. Segundo registros do tribunal, a influenciadora foi acusada de capturar animais selvagens sem licença e caçar sem guia, sendo não residente em área selvagem. O problema é que Samantha Straubel realmente morou em Wyoming em 2023, mas se você sair do estado por mais de 180 dias e deixar sua casa, você não é mais considerado residente de Wyoming. Documentos judiciais afirmam que Straubel agora mora em Great Falls, Montana. Então, por que ela mentiria? Vamos falar sobre por que Straubel poderia mentir mais tarde, mas primeiro, vamos analisar os detalhes das acusações feitas pelos investigadores no estado Cowboy. Samantha Straubel é acusada de declarar falsamente ser residente de Wyoming ao obter licença para caçar um alce em 11 de agosto deste ano. Em maio, autoridades da vida selvagem afirmam que ela já havia feito uma declaração falsa ao obter licença para caçar urso preto em janeiro deste ano. Straubel fez outra declaração falsa ao dizer que morava em Wyoming ao tirar licença para caçar leão da montanha. Mas antes disso, em setembro de 2024, as autoridades dizem que ela fez outra declaração falsa ao afirmar ser residente de Wyoming quando obteve uma licença de pesca de 12 meses. Em maio de 2024, Straubel fez outra declaração falsa ao obter licença para caçar um antílope, segundo autoridades. Em abril de 2024, também teria mentido ao dizer ser residente de Wyoming. Após conseguir licença para caçar alce, em outubro de 2024, Straubel é acusada de matar um alce sem permissão. Durante a temporada fechada, na mesma data, os investigadores dizem que ela estava caçando animais de grande porte para troféu, sem estar acompanhada por um guia licenciado. O Cowboy State Daily obteve uma declaração juramentada que detalhava a conversa de um investigador com Samantha Straubel em outubro. Perguntaram sobre sua residência e ela disse que era complicado, pois tinha ido e voltado nos últimos meses. E para o Alasca, os investigadores relataram que Straubel afirmou ter ficado em Wyoming por mais de 180 dias, mas a investigação mostrou que ela esteve lá apenas 7 dias. Em 2025, uma revista de caça fez um perfil dela em 2023, mostrando que ela faria quase tudo para caçar grandes animais. O escritor, na verdade, elogiou-a por sua caça internacional de troféus. No artigo,
Strabel falou que quer abater seu primeiro urso negro na primavera. Então, ficou claro que ela estava familiarizada com o que seria necessário para capturar um urso e com os regulamentos relacionados ao uso de iscas. Ela usou suas redes sociais para pedir aos moradores do condado de Sublette carne de caça para seus barris de isca. Strabel contou ao escritor que sua motivação para caçar e matar um urso vai além do desafio. Ela disse que queria fazer linguiça, assados, outros pratos e sabão com a gordura do urso. Mas alguns acham que essa bióloga de vida selvagem e cientista ambiental está nisso, pelos motivos errados. Isso é por causa disso. O vídeo do Wombat, que causou choque no mundo inteiro no início deste ano. Peguei um filhote de wombat. Olha, mãe, é como se dissesse: ah, ela está correndo atrás dela. Adotei um filhote de wombat. Ok, a mamãe está ali e está brava. Vamos soltá-lo. Tudo bem. Agora, esse vídeo já foi deletado, mas, como sabemos, nada realmente desaparece da internet. A legenda no vídeo dizia: "Meu sonho de segurar um wombat foi realizado. O filhote e a mãe retornaram juntos devagar ao mato." O homem que grava o vídeo é australiano. Ambos são ouvidos rindo no vídeo. Se divertir às custas da vida selvagem australiana é inaceitável. Para eles, isso não é brincadeira. Segundo a Wires Wildlife Rescue, esse ato é crime. Wombats são protegidos. Na verdade, todos os animais australianos são protegidos pela lei de conservação do país, segundo os conservacionistas. Filhotes de wombat criam forte vínculo com a mãe e a separação pode ser angustiante e prejudicial. Não se sabe se o homem do vídeo do wombat de Strabel teve consequências por sua participação. Milhares de australianos, incluindo o primeiro-ministro que citei antes, condenaram essas ações, e uma petição online pede o banimento permanente de Strabel da Austrália. Essa petição recebeu quase 50 mil assinaturas antes de ser encerrada. Os organizadores queriam conscientizar as pessoas e queriam que Strabel revelasse o local do incidente para que uma organização de resgate pudesse fornecer cuidados médicos aos wombats, se necessário. Após a reação negativa, Strabel, também conhecido como Sam Jones, pediu desculpas. Pelo Instagram, ela escreveu: "Sou uma vilã. As coisas, caro leitor, não são como parecem. Por segurar um wombat, milhares ameaçam minha vida. Deixe-me ser claro, essas pessoas deveriam entender a realidade australiana atual. Para os leitores que estão tão irritados com minha tentativa equivocada de ajudar e pelo fato de eu ser caçador, não sejam cegos ao seu país." Após isso, a conta dela ficou privada. Strabel foi criado por uma família de caçadores em Montana. Quando criança, ela achava a caça nojenta, mas, na adolescência, teve mais contato com isso. E depois, ela entrou para um programa de caça para jovens. Ela abateu seu primeiro cervo e, após processá-lo e cozinhá-lo, tudo fez sentido para ela. Strabel diz que a caça lhe deu um amor duradouro pela vida ao ar livre e pela autossuficiência. Foi isso que a inspirou a se tornar bióloga de vida selvagem. E então, eventualmente, um influenciador... Venha comigo em uma jornada para capturar o peixe-espátula, uma das maiores espécies de água doce do mundo. Após cruzar o estado de carro, era hora de montar a vara de pesca. Você faz isso criando um laço na linha, enrolando a linha ao redor do anzol e depois passando a ponta da linha de volta por dentro do laço e, por fim, prendendo um chumbo. Depois é hora de lançar várias vezes. Ano passado demorei 4 dias para fisgar um, mas este ano consegui na primeira manhã. Para deixar claro, como o peixe-espátula se alimenta por filtração, a única maneira de pegá-lo é fisgando, e isso só pode ser feito em uma temporada altamente regulamentada. E eu tinha uma autorização. Peguei meu maior peixe, uma fêmea de 32 quilos, coloquei a etiqueta de captura e tentei fazer fotos e vídeos. Foi muito difícil porque eu estava sozinha com um tripé e o peixe era pesado, mas fiquei radiante por pegar um peixe espátula tão grande. E então chegou a hora de ir, levar para registrar os dados e limpá-lo. Lá, os biólogos de peixes pesam o peixe, medem e coletam a mandíbula para saber a idade do peixe.
Depois tem uma esteira incrível que leva o peixe embora. O pessoal lá dentro processa e você recebe de volta essa carne linda. Essa fêmea tinha quase 6 quilos de caviar. Agora vou mostrar como processar. Agora, a paixão dela pode tê-la colocado em encrenca. Para falar sobre isso, chamo Steve Titus. Ele é um advogado de defesa criminal baseado no condado de Campbell, Wyoming, e lida com esse tipo de caso. Steve, obrigado por participar e se juntar a mim. Você conhece esse caso, sabe? Eu não tenho certeza de quão típicas são essas acusações. Essas são acusações comuns que você vê em Wyoming. Wyoming é um estado lindo e recebemos caçadores, pescadores, pessoas que vêm caçar e pescar de todo o país para vir para Wyoming. E realmente alguém vai à sua loja de conveniência local, a loja de caça e pesca local. E eles vão solicitar uma licença e, você sabe, querem economizar um pouco, então se inscrevem para uma licença de residente do estado. E você sabe, realmente não há nenhuma verificação no momento da compra para determinar se você é residente ou não. É um sistema de confiança. Fica complicado quando você entrega suas etiquetas ou quando postam nas redes sociais. O Departamento de Caça e Pesca inicia uma verificação para saber se a pessoa era residente. Então, nessa época do ano, quando a caça é tão popular em Wyoming, vemos essas acusações surgirem e elas são bem comuns. Me refiro a pessoas que pensam ser residentes em Wyoming, mas não são, ou que já foram e não são mais. Nós temos leis bem rigorosas sobre o que é considerado residente em Wyoming e o que não é, para fins de caça e pesca. Então essas acusações são mais comuns do que você imagina, mas existem penalidades bem rigorosas que vêm junto com elas. Bem, isso é confuso para mim. E eu acharia que seria algo bem direto. Ou você saberia que é residente de Wyoming ou não. Quero dizer, se eu moro em Wyoming e tenho uma carteira de motorista de Wyoming e eu deito minha cabeça, sabe, no meu travesseiro à noite em Wyoming, durante boa parte do ano, eu acho que isso me tornaria um residente de Wyoming. Então, como é isso? Como as pessoas ficam confusas sobre serem ou não residentes de Wyoming? É muito confuso em Wyoming e eu acho que isso é realmente culpa da legislatura. Temos leis diferentes para conseguir uma carteira de motorista de Wyoming, temos leis diferentes sobre se você pode votar em Wyoming, temos leis diferentes sobre se você pode ser residente de Wyoming para fins de caça e pesca. E realmente, quero dizer, as leis de residência ocupam quase uma página inteira no livro de estatutos. Você precisa ficar aqui um ano, não pode sair por mais de 180 dias e há várias exceções. Você pensaria que ter carteira de motorista de Wyoming te torna residente do estado para caça e pesca. Mas a lei deixa claro que não é bem assim. Na verdade, é uma lista de critérios pouco óbvios para saber se você é residente. Já tive muitos clientes confusos ao longo dos anos. Ano passado tive um cliente com uma propriedade no condado de Park, Wyoming. Seus veículos estão registrados no condado de Park, Wyoming. Ele trabalhava para uma empresa da Fortune 500 na Califórnia e passava um tempo lá. Mesmo que, para todos os efeitos, nós o considerássemos um residente de Wyoming, ele até votou em Wyoming, mas de acordo com o Estatuto de Caça e Pesca, ele não era considerado residente. Então, estávamos seguindo exatamente o mesmo caminho que estamos lidando aqui hoje. Parece bastante claro, pelo pouco que eu sei sobre isso, que Samantha Strable é residente de Great Falls, Montana. E é isso que aparentemente tem sido comentado online. Foi isso que apareceu quando ela teve problemas na Austrália por pegar o Wombat no começo deste ano. Então me explique como você contornaria isso em relação aos tribunais? Bem, acho que uma coisa que você tem que analisar é em quais outros estados ela tem residência ou em quais outros estados ela solicitou permissões e se ela declarou residência nesses estados ou não. A lei é clara, não se pode declarar residência em mais de um estado. Precisamos analisar isso primeiro. É onde, sabe, ela é muito famosa nas redes sociais, ela caça e pesca no mundo todo. Em quais dessas jurisdições ela declarou residência? Ela pediu residência fora do estado em Montana, dizendo ser residente de Wyoming e afins? Primeiro, precisamos analisar isso. Segundo, de acordo com artigos investigativos e o depoimento de causa provável apresentado ao tribunal, ela pode ter sido residente de Wyoming e obtido etiquetas de residente legalmente. Pelo que foi apresentado à polícia, lembre-se, toda a história tem 3 lados.
ao lado do acusado do Departamento de Caça e Pesca e a Verdade Real. Até descobrirmos quem é quem e o que é o que, não sabemos qual é a residência dela. Segundo o depoimento de causa provável apresentado ao tribunal, parece que ela pode ter exagerado ao fazer o registro. Residência em Wyoming. Vamos falar sobre qual é o possível incentivo para dizer que você é residente de Wyoming quando não é. Você disse isso mesmo, sabe? Você se mete em problemas com isso quando vai entregar suas etiquetas e todas essas coisas. Sobre a caça, eu não sou caçador, mas sei um pouco sobre como funciona. Você tem que declarar o que caça e mata, certo? Você precisa registrar isso na delegacia ou algo assim. Correto? Então, qual é o incentivo para mentir sobre isso? Potencialmente, quando você vai registrar suas caças, ou seja lá o que for, e suas etiquetas. E dizer, eu sou residente de Wyoming? Tipo, você paga mais se não for residente? Ou qual seria o incentivo? Certo, se você é um residente de outro estado, você não tem preferência por diferentes etiquetas e diferentes áreas para caçar. Comparado a um não residente, também é um pouco mais barato ser residente do que não residente. Então há algum incentivo para os residentes obterem pontos de preferência para áreas de preferência, zonas de preferência, e eles têm uma chance maior de conseguir as autorizações solicitadas do que se você for um residente de outro estado. E me fale sobre solicitar a autorização. O que isso significa? Basicamente, você entra em uma loteria todo ano, se inscreve pelo site do Game & Fish para escolher em quais áreas quer caçar e que tipo de animal quer caçar naquele ano. A maioria funciona por loteria. Você acumula pontos para autorizações prestigiadas e assim descobre se pode caçar em diferentes áreas para um determinado ano. Certo. Então eu tenho que entrar na loteria e dizer que quero matar ou caçar esse tipo de animal. E eu só posso fazer isso se conseguir a autorização através da loteria. Exatamente. Essas são para as caças mais prestigiadas, sem dúvida. Quais são essas carnes de caça prestigiadas? Você tem? O que mais buscam é a licença anual para caçar urso pardo. Você quer poder caçar ursos, e eu sei que ela recebeu uma licença estadual para caçar urso pardo este ano. Eu imagino que se ela fosse de fora do estado, não teria tido chance de conseguir essa licença na última temporada. Então, Stuve, vamos passar agora para essa outra parte da acusação. E ela está sendo acusada de caçar como não residente, sem um guia, em uma área selvagem. Eles basicamente dizem, A. Você não é residente. B. Você está andando por uma área selvagem, caçando sem um guia. Então qual é o problema aí? Aqui, eu acho que depende exatamente do que eles estavam caçando. E você sabe, as alegações sobre isso, havia um urso pardo. Pode haver muitos novatos ou pessoas que não têm experiência nessa região do país, que vão tentar atirar nesses animais. Você sabe, esses animais de caça conseguem mesmo. Se não souberem o que fazem, podem causar problemas. Por isso, damos o benefício da dúvida aos moradores, supondo que sabem o que fazem. Mas para não residentes existe uma preferência. Acho que a legislação foi criada como um guia para ajudar a garantir que ninguém se machuque também em um terreno que não é familiar, ou em uma área onde é mais provável encontrar alguns dos animais mais perigosos. E eu quero recuar só um momento. Há também essa outra acusação de capturar animais selvagens sem licença. Então, eles estão dizendo que ela matou um animal e não tinha licença para matar esse animal. Então isso quase parece que é uma forma de caça ilegal ou algo assim. Certo? E há duas maneiras de ver isso. Ou ela matou um animal e não tinha autorização para isso naquele momento, ou ela matou um animal e não tinha a autorização correta. Não tenho certeza de como isso está sendo acusado, mas há duas formas de ver. Obviamente, eles estão dizendo que ela era uma residente de fora do estado, que ela não tinha uma autorização de residente de fora do estado para abater algo, então isso é... Entendi que a acusação é que ela abateu algo sem autorização adequada. A caça é um grande negócio em Wyoming, então eles levam isso muito a sério. Quero dizer, as regras são sérias, elas existem por um motivo. Eu sei que essas são acusações de contravenção. Mas porque ela é uma influenciadora, porque ela tem esse passado de estar na Austrália e basicamente meio que criando um incidente internacional nas redes sociais. Você sabe, pegar esse pobre animalzinho, esse wombat, e segurá-lo para a câmera, tirando-o da mãe esse filhote. Quero dizer,
Eles vão querer fazer dela um exemplo? O que você acha? É Wyoming, quem sabe? Mas posso te dizer, não é incomum que haja prisão envolvida nesse tipo de liberdade condicional de longo prazo. E eu acho que o mais importante para ela, considerando o que ela faz nas redes sociais, é uma suspensão de longo prazo dos privilégios de caça, pesca e armadilhas. Wyoming está entre os 48 estados dos Estados Unidos da América com suspensões recíprocas. Se os privilégios dela forem suspensos em Wyoming, serão em todo o país, e essas suspensões obrigatórias duram no mínimo 5 anos. Então tem muita coisa em jogo aqui. Sua liberdade, quero dizer, essas multas são absurdas. Custos judiciais, prisão condicional, suspensão de privilégios. Wyoming não leva acusações relacionadas à caça e pesca de forma leviana de jeito nenhum. Quero dizer, se o Wyoming tiver a oportunidade de dar um exemplo para todos que vêm ao Wyoming caçar e pescar, dizer, venha, mas siga nossas regras ou terá consequências, garanta as etiquetas e licenças corretas, senão ficará em liberdade condicional. O Wyoming vai aproveitar isso. Com certeza, não quero falar pelos tribunais nem pelos promotores dos condados onde ela foi acusada, mas essas são acusações muito, muito sérias. É comum pessoas receberem penas de 30, 45, 60 dias ou mais nessas situações. Isso não é raro. E isso não é só uma acusação, quero dizer. São mais de meia dúzia, então parece que eles ficaram bem irritados com ela. Com certeza. E essa é uma tática do Departamento de Caça e Pesca que eles sempre usam, eles jogam tudo na parede para ver o que cola aqui. Eu tenho as acusações, acredito que temos cerca de 15 ou 20 acusações aqui. Quero dizer, isso é muito, muito sério. Sim, são acusações de contravenção, mas eles levam isso a sério. Steve Titus, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e convido todos a virem conhecer este belo estado, caçar, pescar e visitar legalmente. Eu estive em Wyoming neste verão, só de passagem, e foi realmente lindo. Eu não estava caçando nem pescando, mas foi maravilhoso. Steve, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Samantha Strable foi solta no mesmo dia em que entrou na cadeia. As acusações contra ela envolvem multas altas e possibilidade de prisão, e continuaremos acompanhando a história para contar como ela termina. Encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Angenete Leve. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.